Feliz tarde para todos nesta hora. Segunda Timóteo, capítulo 4, uma carta, epístola de Paulo. Podemos dizer que eram as últimas palavras, de Paulo, uma despedida. Porém, ele vai dar conselhos a Timóteo. Eu te conjuro diante de Jeová, Deus, e do Mashiach, Yehoshua, você fala Cristo Jesus, mas não tinha como Paulo falar Jesus, porque o idioma do português, o nosso idioma do Brasil, só tem 812 anos. A letra J, o ano que vem, ainda vai fazer 500 anos. Ela nasceu em 1524 com Jean Jorge Tricino, núncio, embaixador, a serviço dos papas Leão X, em 1515, Clemente VII e Paulo III. Ele é o pai da letra J. Toda vez que você fala Jesus, você está provando que você é um católico. Pode ser da Batista, da Assembleia de Deus, da IPDA, Deus de Amor, da Universal. Você falou Jesus. Pronto, você está trabalhando ainda para a Igreja Católica Romana. Não há diferença nenhuma dos marianos, que fala Ave Maria. A letra J foi a última letra a entrar no nosso alfabeto, o alfabeto português. Não se encontra no alfabeto hebraico a letra J. Eles nunca falam Josué, Jerusalém, Joaquim, Jesus. Tudo lá é com Y. É Yehoshua. Eu te conjuro diante de Jeová, Deus, e do Mashiach Yehoshua, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e pelo seu reino. Proclama a palavra. Isso aqui tem a ver com Marcos 16. Eu tenho essa escritura no alicerce. Eu arranquei da minha Bíblia, acho que em 2003, 2002, quando eu construí o tabernáculo lá em Aracaju, no Sergipe. Me lembro de ter retirado Marcos 16, 15. Eu não sou o William Branham, não tenho condição de ser o William Branham, mas quando fui construir o tabernáculo em Sergipe, eu arranquei a página da minha Bíblia do Evangelho de Marcos e coloquei ali debaixo da pedra, na lateral direita da construção do tabernáculo. Permanece lá ainda até hoje. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe Yehoshua, ide por todo mundo, proclamai o Evangelho. Proclamai é pregar, não é ide pregar. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Pronto. Eu volto ao texto aqui de 2 Timóteo capítulo 4. Proclama a palavra, prega a palavra. Insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta. O que quer dizer a palavra refutar?
O que quer dizer a palavra refutar? Porque Paulo diz aqui, ó, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Porque virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Desviarão os ouvidos da verdade, orientados para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista, realiza plenamente o teu ministério. Bem, essa escritura que eu estou lendo aqui, a irmã Brana também destacou da sua Bíblia em 1933 e colocou lá na pedra do tabernáculo Brana, né? Eu sei disso. No dia que ele teve as 7 visões do fim do mundo, né? A última não é explosão no World Trade Center, nas Torres Gêmeas, não. Lembrando, é categórico. Todos os Estados Unidos virou cratera, fumegava, fumaçava. E Deus ainda disse para William Branham, ali na hora das 7 visões, quando você sair, leia 2 Timóteo, né? Ele foi ler, não só leu, destacou, retirou da sua Bíblia e colocou na pedra fundamental do tabernáculo. Tabernáculo Branham, hoje, e é lugar turístico, né? Porque José Branham faz serviços em outro lugar, né? Eu ouço aí pessoas me dizerem, ou dizerem, né? Informarem, que ele fechou o tabernáculo Branham, né? E abriu outro local de congregar lá em Jeffersonville, porque, segundo disseram, é herança dele, né? Mas na pedra de esquina está essa escritura de Timóteo que eu li, 2 Timóteo. E antes de sair das 7 visões, a voz de Deus disse a William Branham: observe o rei do norte, a Rússia. Bem, em 31 de dezembro de 2012 eu viajei para a Costa do Marfim, 1º de janeiro. O Cacu me consagrou apóstolo, e naquela época, 10 anos atrás, era permitido, depois de responder as perguntas, ser sabatinado, que para ser apóstolo tinha que passar por vários estágios lá na Costa do Marfim. Um era responder perguntas, então foi me dado o direito de fazer perguntas, né? E eu fiz perguntas, me disseram para fazer mais uma pergunta, eu fui perguntar para o Cacu, e o Cacu disse que a pergunta que eu fiz para ele não era eu perguntando, era um demônio me usando para fazer a pergunta ao Cacu. Qual pergunta, pregador André Luiz? Eu perguntei assim: bem, William Branham disse que o rei do norte é a Rússia. Você, Cacu, disse que o rei do norte hoje é a Alemanha, o Evaldo Frank, né? A minha pergunta é: o rei do norte vai mudar ainda? Ele não respondeu a pergunta. Ele disse que foi um demônio, um espírito mau que fez eu fazer essa pergunta a ele. Cacu está errado. Cacu distrai as pessoas. Vamos voltar à verdade. É o que está escrito na Santa Bíblia. Refutar é isso mesmo. Eu estou aqui para refutar, afirmar o contrário. Desmentir o Cacu. A informação dele não tem como provar. O Apocalipse 16 diz que o Armagedon não será numa greve,
na Líbia, na Tunísia, no Marrocos, no Egito, no Iêmen, no Saara, no Sudão do Sul. Apocalipse 16, 12 em diante diz que a guerra vai se deslocar para o Vale do Megido, em Israel. No tocar da sexta trombeta, o grande rio Eufrates se secará suas águas. Para quê? João disse, para que os reis do Oriente, quem são os reis do Oriente? Atravesse o rio Eufrates no Iraque, na Síria, vá para Israel, no Vale do Megido. É ali que é o Armagedon, não é no Magrebe. A informação do Cacu está errada. O rei do norte não é Evard Frank, é a Alemanha, é a Rússia. E os reis do Oriente, quem é que não sabe quem é os reis do Oriente? Coreia do Norte, China. Esses países aí do Oriente. O mundo está se dividindo em mundo oriental, do jeito que o irmão Branham disse que ia acontecer, e mundo ocidental. O Ocidente, a OTAN, a aliança dos países europeus, e do outro lado, o Oriente, a profecia, a engrenagem, as peças estão ativadas. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. E eles vão para onde? Eles vão para o Armagedon. Quem vai levar para o Armagedon? Os três espíritos de sapo, como sapo, impuros, de demônios. Um sai da boca do dragão, outro da boca da besta, outro da boca do falso profeta. Quem são esses três espíritos? William Branham explicou. Protestantismo, catolicismo e judaísmo. Você não me vê barbudo. Eu não vou comemorar a festa de cabanas, de Pentecostes. Paulo não deu ordem para voltarmos ao judaísmo. As mitzvot, 613 mandamentos da Torá de Moisés. A usar kippá, talit, a fazer parashá, techuvá. Não é hora disso. É hora de voltar ao Evangelho de Paulo. Se um anjo descendo do céu pregar evangelho diferente, considere anátema. E aqui em 1 Coríntios 15, e digo nesta hora que todos os seguidores da mensagem de William Branham, os tabernáculos, seja em qualquer lugar da terra, estão fora, do lado de fora do Evangelho de Paulo. Onde está o véu? Na cabeça das mulheres, cobrindo a cabeça das mulheres na hora de orar e profetizar. 1 Coríntios capítulo 15. 11, versículos 5 e 6. Mesmo Coríntios 14 diz para as mulheres estarem caladas dentro das assembleias. Não pode tomar a palavra. Vemos hoje pastores que dizem, creio, William Branham dando palavra. Autoridade, direito para as mulheres falarem dentro dos tabernáculos. Está longe. E o não trançar o cabelo. 1 Timóteo 2,9. E se eu for citar aqui tudo que Paulo disse, sempre veremos que os seguidores da mensagem de William Branham estão fora do Evangelho de Paulo. Se um anjo descer do céu e pregar evangelho diferente do que Paulo anunciou, considere anátema. Onde está o ósculo santo? De Romanos 16. O não pagar dízimos. Porque Paulo fala em Hebreus 7,5 aos hebreus, aos judeus, aos israelitas,
que só os levitas podem colher, receber dízimo. Não vemos pagamento de dízimo em Colossos, Filipos, Corinto, Atenas, mesmo em Roma. Não foi imposto isso para nós, os gentios, fazer a regra. Em 2 Tessalonicenses 3,10 é que quem não quiser trabalhar também não come. Mas aí está esta maneira ilícita de se enriquecer hoje à custa do povo, cobrando, impondo dízimo. Leia o 1 Coríntios 15, onde Paulo diz aqui, lembrai-vos, irmãos, o evangelho, é o versículo 1, que vos anunciei, que recebestes, na qual permaneceis firme, pelo qual sois salvos se o guardar como vô-lo anunciei. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Onde fica Romanos 7, versículo 2 e 3, Paulo disse, se uma mulher tiver marido vivo, se separar do seu marido, 1 Coríntios 7, 11 diz, não te case de novo, reconcilia-te com teu marido, 7, 11 de 1 Coríntios, mas em Romanos 7, versículo 3, Paulo disse, tendo marido vivo, e ela está ligada ao marido enquanto o marido viver, mas se ela for viver com outro homem, será chamada adúltera. Eu sei, William Branham deu direito de ficar como estava, mas quantos anos irmão Branham morreu? Já tem 57 anos. Foi uma graça que Deus fez com William Branham, mas nenhum pastor de nenhum tabernáculo tem autorização de dar carta de divórcio a uma mulher. Eu estou aqui, eu não sou profeta, eu aguardo um profeta, enquanto ele não vem, devemos nos alinhar a Paulo. Eu estou aqui para dizer, tendo a mulher marido vivo, sendo de outro homem, será chamada adúltera. 1 aos Coríntios 6, versículo 9 e 10, diz que os adúlteros estão de fora do reino de Deus. Não foi William Branham, mulher dos tabernáculos, que te colocou em um segundo, terceiro casamento. É os pastores. Eu entendo bem o que o irmão Branham fez, mas o irmão Branham tem 57 anos que ele foi embora. Está na hora de regressar ao evangelho de Paulo. Ainda me vem seguidor da mensagem de William Branham dizer, não, o irmão Branham revelou os 7 selos. Quer dizer, como dizendo que o irmão Branham está trouxe um evangelho maior do que o de Paulo e pode ignorar Paulo, pode ignorar a Bíblia. Você está perto do inferno, perto do Tártaro, do lugar de tormento, do Hades, do abismo. É hora de regressar ao evangelho de Paulo, tal como está escrito, do jeitinho que está escrito aí. É uma chance que Deus está dando. Insiste, Timóteo. Você diz, pregador, você insiste muito nesses pontos, não é? Você não está vendo que ninguém vai voltar? Pouco importa. Eu não estou a pregar por causa de dízimo, por causa de dinheiro. Então eu posso insistir no tempo oportuno e inoportuno. Refuta. Eu estou provando. O que eu estou a pregar é irrefutável. Estou pregando a verdade, provando pelas Escrituras. E o povo está fora do evangelho de Paulo. Mas eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Mas Paulo diz aqui para Timóteo ameaçar. Ameaça! Exorta! Refuta! Insiste! Ameaça! O que quer dizer a palavra ameaçar? Intimidar, amedrontar, constranger. Mas Paulo está dizendo aqui ameaçar. Ameaça? Que tipo de ameaça eu devo fazer aqui? Eu sou um cristão. Que tipo de ameaça? A única ameaça que eu devo fazer aqui nesta hora é uma advertência. Depois da morte, Hebreus 9, 27 vem
O julgamento. Vem o julgamento. Não espere para acertar, alinhar a sua vida com o evangelho de Paulo depois que você morrer. Não vai ter mais jeito, não. Se alinhe com a sã doutrina agora. Enquanto você está vivo, Paulo diz que nos últimos dias o povo não iria suportar a sã doutrina, e ela voltou. Voltou para rebater a heresia, as facções, as divisões, os erros doutrinários que os falsos mestres estão a praticar hoje. É tempo de proclamar o evangelho. Ontem eu estava no ônibus, um cidadão de costa para mim começou a pregar Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a paz. Eu disse, o senhor está errado. Você está fazendo um serviço para a Igreja Católica Romana, pregar Maria, Ave Maria, e pregar Jesus é catolicismo. Tudo farinha do mesmo saco. O Jota não tem 500 anos. Gabriel, Maria, José, Pedro, Paulo, nunca chamou ele de Jesus. É Yehoshua. YHWH. Yud, Re, Vav, Re. O nome Yehoshua contém o nome do Eterno. E Jeová salva. É isso que quer dizer Yehoshua. Está todo mundo fazendo serviço para a besta. Estão todos com a marca da besta. Quem está pregando Jesus? Não existe a letra J no alfabeto hebraico. Para Josué, para Jerusalém, para Jesus, é tudo com Y. É Yehoshua. Yehoshua Mashiach, esse nome que as pessoas devem ouvir hoje. Se é que querem ser salvos, há somente um nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E se você for ver essa transliteração, você vai achar aí 1000 maneiras de escrever Jesus. Em vários idiomas. Dialeto, é uma verdadeira uma confusão. Vamos ficar com a Bíblia. Atos dos Apóstolos 26, 14. Saulo de Tarso, Paulo disse ao rei Agripa, ouvimos uma voz, caímos por terra. A voz falava em língua hebraica e disse, eu sou Yehoshua. A quem tu persegue? Esse é o nome do Salvador que voltou. Ora, o irmão Branham disse que haveria de vir uma era efesiana na mensagem Paradoxo, referência 193. Ora, se estamos numa era efesiana, o nome do Salvador deve voltar ao seu estado original, sem transliteração, sem mudança. Está aqui de volta. Quem crerá? Vai ser complicado e difícil. Porque as pessoas estão rodeadas de falsos mestres. Paulo disse em 2 Timóteo 2,14, evita, Timóteo, as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que as ouvem. Agora, as palavras agora é em hebraico, aramaico, grego, de teólogos, doutores do gnosticismo, né? Agnósticos. Né? Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que praticam progredirão na impiedade. Eles fumam cigarro, igual o professor Sabino, mestre em hebraico, né? Fazem live fumando cigarro. A palavra deles é como gangrena, Timóteo. Gangrena que corrói entre os que se acham. Hermineu, Fileto, veja, Paulo já estava tendo esse problema aí dos palavreados.
homens ímpios, Hermineu e Fileto, estava um palavreado, uma verdadeira de uma granguena, correndo, famílias. O que eles estavam pregando? Estou lendo 2 Timóteo 2,14. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de muitos. Isso há 2000 anos atrás. Agora, Paulo não pregava dízimo, pedir dinheiro. Paulo não era um apóstolo que ia ali na cidade um dia, 2 dias, embora. Ele ficava 2 anos no lugar, estabelecendo uma congregação, trabalhando de noite e de dia com as suas mãos para não ser pesado aos irmãos. Era fazedor de tenda. E ele não usava da pregação para fazer dela fonte de lucro. 1 Timóteo 6, Paulo está a dizer que homens corruptos, de espíritos corruptos e desviados da verdade, já estava lá trabalhando, operando, supondo que a piedade é fonte de lucro. Em Creta, lá em Creta, esses homens estavam transtornando famílias inteiras. Famílias inteiras. E Paulo diz assim, em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, eram homens insubmissos, palavrosos, enganadores. E Paulo diz assim, especialmente do partido da circuncisão. Eles vinham com a Torá, Kipá, Talit, Techuvá, Parashá, Mitzuvá, Mitzuvó, barbudos, os quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras, com objetivo de lucro ilícito, colher dízimo. Dízimos esse que Paulo diz em Hebreus 7, aos israelitas, aos hebreus, aos judeus, capítulo 7, versículo 5, que só os levitas podiam colher dízimo. Estão pervertendo famílias inteiras e com objetivo de lucro ilícito, ensinando o que não tem direito de ensinar. Pedro, na sua epístola, segunda carta, capítulo 2, versículo 2, profetiza. Houve falsos profetas no seio do povo, falsos nabi. Mas agora Pedro diz que o que vem é falsos doutores. Porque eu não vi Paulo, apóstolo, pregador, doutor às nações, um doutor verdadeiro. Eu não vi Paulo bater no peito e dizer, eu sou profeta. No Novo Testamento, no Evangelho de Paulo, não vi isso, não. Paulo era apóstolo, um verdadeiro doutor, um verdadeiro pregador, a qual Pedro disse que muitos ignorantes e vacilantes iriam pegar seu evangelho, suas cartas, iria dar sentido contrário para a própria perdição deles. Pedro já estava vendo isso lá, mas Pedro profetiza que houve falsos profetas no seio do povo, 2 Pedro 2:2. Como haverá falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor. Agora eles vêm pregando Jesus. Deixe eles pregar Jesus. Continue pregando Jesus. Vocês vão chegar no inferno, no lago de fogo e enxofre, no Tártaro, no lugar de tormento. Isso aí é a marca da besta. William Branham pregou no seu dia: ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo era a marca da besta. Eu sei, teve gente que se escandalizou. Quem quiser se escandalizar, que se escandalize. Mas o nome do Senhor é Yehoshua. Se com tua boca confessares, Romanos 10, 9 e 10, que Yehoshua é o único Senhor, e crer no seu coração que Deus, Jeová, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas devemos voltar ao nome Yehoshua. 8 letras. Foi isso que Moisés fez com o nome Rocheia, Oséias, em Números 13, 16.
ele alterou o nome de Oséias, Rocheia, colocou o Yud, e ficou Yehoshua. O nome já estava lá no hebraico, no Velho Testamento, antes de Alexandre o Grande vir e trazer a Septuaginta, os helenistas gregos, trazer a cultura judaica e encurtar o nome de 8 letras para 6 letras. Yeshua. É Yehoshua em hebraico. Os gregos encurtaram. E agora tem Yahusha. É tanto nome, mas devemos voltar ao original. O Talmud é Yeshua. Yeshua, 6 letras, mas o nome é Yehoshua. Então, homens aparecerão, falsos mestres com heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou, trazendo repentina destruição em muitos. É esse último dia de hoje. Muitos seguirão suas heresias, suas doutrinas. O Apocalipse não diz? Não está escrito aqui no Apocalipse que os 3 espíritos como sapo, um é o protestantismo, outro é o catolicismo e outro é o judaísmo. Esses 3 espíritos farão maravilhas. Farão maravilhas. Está aí espalhado agora. Está cheio de milagres, maravilhas, revelações, sopro. Gente que parece que está tomando já viu os falsos profetas hoje, falsos mestres? Eles põem a mão na cabeça das pessoas, as pessoas parecem que entram em curto-circuito. Cai. Parece que toma um choque. Maravilhas dos espíritos de sapo. Dentro das igrejas. E até mesmo a Assembleia de Deus. Seus pregadores têm essas maravilhas. Tudo isso aí vai terminar no Vale do Megido, em Israel, na batalha do Armagedon. Ela está vindo. Não se distraia, ela está vindo. Ela está chegando. Pedro diz aqui, eles negarão o único Senhor. Eles vão ficar aí pregando Jesus. E olha que antes de ser chamado de Jesus, eles tentaram, os católicos no latim, chamou de Jesus no latim. Antes do latim, chamaram no grego de Jesus. Agora voltar ao hebraico, voltar à língua hebraica, aos hebreus não querem. Querem continuar com gregos, com latim, com português. Quanto que Atos 4:12 diz que só há um nome que salva. Ele não tem 1001 nomes. Ele só tem um nome, ele fala língua hebraica. Ele falou com Shaul de Tarso em Atos 26:14. Pode ler na sua Bíblia que você verá que ele falou em língua hebraica. Ora, se ele falou, Yehoshua falou em língua hebraica, não pode sair a letra J. Não existe a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. Negando o Senhor que os resgatou, trazendo repetindo a destruição. Estou lendo Pedro. Muitos seguirão suas doutrinas. Agora tudo é doutrina, falsas doutrinas. Por causa dessas heresias, o caminho da verdade cairá em descrédito. Tanto que eu estou pregando, as pessoas me perguntam, você está querendo criar uma nova religião? Misericórdia. Já caminhei em igrejas 34 anos, longe, jamais quero criar uma nova religião. A hora agora é de voltar ao evangelho de Paulo. Mas Pedro disse, que por avareza eles procurarão fazer discursos fingidos, para fazer das pessoas o que? Objetos de negócio, lucro. Mas a ruína deles, a queda deles, de todo o sistema católico, protestante, luterano, batista, preteriano, metodista, anglicano, congregacional, mais o sistema pentecostal, evangélico, Assembleia de Deus, com seus 22 milhões de crentes só no Brasil. Quadrangular, CCD, quase 8 milhões, né? E aí vem Deus,
deuteropentecostais, Deus de amor, casa da bênção, vem um neopentecostalismo, universal, mundial, internacional, plenitude do trono. Dizem que é trono de Deus, mas trono de Deus não tem nada. E essas comunidades, videiras luz, para os povos, renascer, fonte da vida, sara nossa terra. A ruína dessas igrejas está vindo, o mundo vai colapsar. Tudo que uma igreja mais quer hoje no Brasil é nunca quebrar financeiramente. Mas vai colapsar. Tudo vai colapsar. Estamos num tempo difícil, dificílimo. Onde Paulo diz aqui, homens de espírito corruptos e desprovidos da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, 1 Timóteo 6. Paulo diz assim, a piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma dele poderemos levar, se pois, aí ele vai usar as palavras de Yehoshua aqui, em 1 Timóteo 6, 8, se pois temos alimento e vestuário, túnica, vestes, capa, se pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Porque Paulo não pregava dízimo, como hoje, os pregadores de dízimo em Land Rover, Mercedes, Toyota, Hilux, tudo é dinheiro, simplesmente tudo é dinheiro. Estamos no fim. Eu ainda quero ler aqui uma escritura que eu venho meditando nela, é Mateus 25. O que é esta lâmpada? O que é esta lâmpada? 10 virgens, 10 lâmpadas. A diferença entre a prudente e a nécia é que a prudente tinha o azeite de reserva. Mas o que é esta lâmpada? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite, eu não preciso nem perguntar o que é. Todo mundo sabe que o azeite é o Espírito Santo. É o Espírito do Deus vivo, de Jeová. Elas não levaram azeite. Então elas não tinham o Espírito de Deus. Mas o que é esta lâmpada? Elas não levaram azeite com as suas lâmpadas. Levaram a lâmpada, mas não levaram azeite. Atrasando o noivo. Todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas o noivo vem pela meia-noite. E aí faltou o azeite. Elas vão ao mercado comprar azeite. Mas não dá tempo delas voltarem a entrar nas bodas, no arrebatamento, no casamento. Porque a porta se fecha. O noivo aparece à meia-noite. O que é estas lâmpadas? O que é estas lâmpadas? Eu vejo em Apocalipse 21, 23, lá diz que Deus, Jeová, é a luz, e o Cordeiro, Yehoshua, é a lâmpada. Então, o que é a lâmpada? O Cordeiro é a lâmpada. Também vejo no Salmo 105 dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem é a palavra? No princípio era a palavra, o verbo. O verbo, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. Então a lâmpada é a palavra. Salmo 105. Se você tem a Bíblia, ela é a lâmpada. Ela é a lâmpada. Mas também em Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
Vamos continuar trabalhando aqui. Eu acho que você já está começando a entender, no meu parecer, o que é esta lâmpada. A lâmpada é o cordeiro, a lâmpada é a palavra. Mas, aqui é que está a coisa. Mas se o Espírito de Deus, de Jeová, do Deus vivo, penetrar em você, vir habitar dentro de você, você sabia que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, Paulo diz que você também vira a palavra? Nossa, cartas sois vós, cartas escritas em nossos corações, não com tinta, não em tábuas de pedra, lá como Moisés desceu com 2 tábuas de pedra. Quebrou, né? Quebrou aquilo. Mas Paulo diz tábuas de carne. E Paulo diz aqui, não escrita com tintas, desta vez é com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Então, nisso aqui que eu quero chegar. A lâmpada é a palavra. Mas você, homem, mulher, eu também, cada um de nós, tem o dever, a responsabilidade de permitir a palavra penetrar em nós. Virar carta viva. Aonde você vive, aonde eu vivo, você tem que permitir Deus fazer você virar carta viva, com o Espírito de Deus. E outras palavras, você tem que virar a palavra de Deus aí também, manifestar a palavra. É a prova que Yehoshua está vivo. Ele disse que se obedecer os seus mandamentos, nós viremos a esse templo. Nós quem? Eu e o Pai somos. Nós viremos e faremos nesse homem e mulher morada. Então é a sua vida. Como é que está a sua vida? Do jeitinho que tiver a sua vida espiritual, está a sua lâmpada. Você é a lâmpada. Você não diz que é cristão? Não diz que é filho de Deus? Filho de Deus? Não diz que serve a Deus? Que és um servo de Deus? Uma serva de Deus? Então você é a lâmpada. Agora, como que está esta lâmpada? Se ela estiver suja, imunda, o Espírito de Deus não pode habitar aí. Vós sois templos de Deus. Casa, morada de Deus. Está em Coríntios, mas também está em Atos 7, 28, que o Altíssimo, Deus e Jeová não habita em obras, templos feitos por mão de homens. O templo é você, seu coração. Mas se alguém destruir o templo de Deus, seu corpo, com o quê? Com droga, com cigarro, com bebidas alcoólicas, ébrio, ficando ébrio, embriagado, com fornicação, adultério, prostituição. Os olhos, Davi disse, eu não colocarei coisa vil diante dos meus olhos. Como é que fica a televisão? E as redes sociais imundas? Aonde você clica no botão, novela, é o diabo. Futebol é o diabo, política é o diabo. Mesmo se você buscar religião, igrejas é o diabo. É o diabo de ponta a ponta, na televisão e na internet. Como é que está a sua lâmpada? E olha que uma lâmpada precisa estar limpa. E olha que uma lâmpada ainda precisa de pavio. Para colocar o azeite, para que o pavio não se apague e ela esteja acesa. Mas tem lâmpada, como diz o irmão Brana, aqui na mensagem de acusação, referência 183, irmão Brana diz assim, ele, lá eu sei, irmão Brana falou Jesus, mas hoje é Yehoshua, ele está refletindo-se, procurando refletir, onde quer que seja, que ele possa encontrar uma lâmpada. Olha quem é a lâmpada, é você. É você que é a lâmpada. Onde ele possa encontrar uma lâmpada que ele possa, através desta lâmpada dela, que não enfumaçou com credos. A pergunta é, como é que está a sua vida, sua mente, seu espírito? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor,
Mas o que é que tem nesse espírito seu? Está cheio de quê? Sua consciência, sua memória, sua imaginação, seus pensamentos. Como é que está o seu espírito? Se estiver sujo, com um mundo de pecado, usando short, mostrando joelho, axila, umbigo, barriga, peitos, mostrando pernas, e agora não dá mais para ser santo usando essas roupas, blusas, camisetas apertadas no corpo, igual a linguiça calabresa e toscana que desenham os peitos, desenham a barriga. Quem vai jogar estas roupas fora? Qual lâmpada? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas tem que limpar. Se a lâmpada estiver enfumaçada com credos, com tais coisas, William Branham diz aqui na mensagem, acusação 183, ele, Yehoshua, não pode refletir através de você. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. É a maneira de entrar no céu. É pela a santificação. E pensando nessa santificação, eu preguei aqui. Já entreguei minhas pregações. Não teremos cantores gospel. Se isso aqui virar um movimento de Deus, e tiver culto, todo mundo vai cantar junto. Mas se aparecer um cantor ou uma cantora e disser assim, minha voz é bonita, eu quero cantar, quero até gravar aí para ficar aí a música, né? Bem, eu vou ter que dizer, e quero que diga, vá cantar aonde tem show de calouros. E onde é que tem show de calouros? Nos auditórios da Assembleia de Deus, da Batista, da Deus e Amor, da Adventista, todas essas igrejas são show de calouros, com plataforma, microfones, para os cantores gospel se apresentarem. Chega! Eu não vi Paulo projetar nenhum cantor gospel. Eles começam cantando. Estão aí nas igrejas hoje cobrando 5 mil reais. Cachê, 8 mil, 12 mil, 15 mil, me pasme. Tem deles e delas que cobram 25 mil. Eu dou um duro aqui para ganhar 18 reais cortando um cabelo. E um cantor que nem no Novo Testamento eu vi Paulo projetar vai cobrar esse valor. Então, o que são as igrejas? Show de calouros. São show de calouros. É lá que esses cantores devem ficar. Os que querem ir para o céu terão que mudar. Se queremos ir para o céu, teremos que mudar. A última coisa que eu vou dizer aqui agora. O mal se destrói por si mesmo. O mal se destrói por si mesmo. Salomão disse em Provérbios 11, 9. O ímpio arruina o próximo com a sua boca. Porque na boca do ímpio o que tem é veneno. Mas é dito aqui, os justos se salvarão com o seu conhecimento. Prossigamos em conhecer Jeová. Oséias 6,3, ele virá a nós, certo como a aurora, como a chuva que embebebe a terra, ele virá a nós. Deus dará conhecimento. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach, de Yehoshua Mashiach, e está sendo pregado. Eu creio que pessoas irão crer, mas o ímpio arruina o próximo com a sua boca. E o Provérbios de Salomão 22, versículo 8 diz, quem semeia a injustiça colherá a desgraça. E aqui onde é dito que o mal se destrói por si mesmo. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça. E a vara da sua cólera desaparecerá. Então, eu não tenho que me preocupar, não tenho que me preocupar com quem faz mal.
Lembra do nazismo? Adolf Hitler, ele fez o mal. Final das contas, teve que suicidar e mandar queimar o corpo dele. Carbonizar o corpo dele, porque o mal por si mesmo, ele se desfaz. Ele se destrói. Você vê, o catolicismo veio. Deus enviou a reforma protestante com Lutero, Calvino, Kelks, Spurgeon, tantos homens vieram. Mas o que virou hoje da reforma? A reforma hoje se comporta como catolicismo, virou um espírito de sapo. E da igreja católica e da reforma protestante, esse monte de igrejas na terra, o que surgiu para dar uma castigada nas igrejas? É o comunismo. Veja o comunismo aí. Quem pensou que o comunismo tinha morrido, tinha acabado, está vendo ele vivo aí. O socialismo, o comunismo, Rússia, China, ditaduras estão aí na terra hoje. A terra está cheia de sistemas. Comunismo, socialismo, capitalismo. Tem os que querem anarquia, sistema de igreja, exércitos, ditaduras, religiões como o Islã, que controla 2 bilhões de pessoas na terra, bilhões. Também o sistema da democracia, com república, parlamentarismo, presidencialismo. E você é a favor do quê, pregador? Eu sou a favor da monarquia, mas não de reis aqui da terra. Do rei Yahushua Mashiach, o que foi crucificado no Calvário e ressuscitou quando ele regressar a implantar o milênio. É a única monarquia que vai funcionar, essa do rei Charles III aí, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Isso aí não presta. A verdadeira monarquia está vindo. Eu acredito muito na monarquia do Mashiach, de Yahushua. E o mal por si mesmo, ele se destrói. Isso é automático. No final, a serpente vai engolir a própria cauda dela. No final, a cobra, a serpente vai beber seu próprio veneno. E o diabo? Como fazer com o diabo? Eu já preguei aqui. Usar toda a armadura de Deus. Não se preocupe com o diabo. O diabo, você só vence a ele vivendo uma vida justa, uma vida honesta, uma vida limpa, uma vida fiel a Deus, com a lâmpada, sua lâmpada limpa. Não é gogó, não é cantar, não é pregar, não é ter conhecimento que te fará vencer o diabo. Com a lâmpada limpa. Um pastor visitou uma irmã e ele falou mal de tal irmão da igreja, de tal irmã da igreja. A irmã disse: eu vou orar por ele, pastor. Mas essa irmã fez isso, eu vou orar por ela. E o irmão que eu estou sabendo que ele fez isso, vou orar por ele. Meu dever é orar por ele. Quando eu sei do erro de um irmão e uma irmã, devo orar. E o pastor ficou intrigado, a irmã não fala mal de ninguém, mas eu vou falar algo aqui agora de um personagem. Ela vai ser obrigada a falar mal dele. E o diabo, irmã? O que é que a senhora me diz do diabo? O diabo, pastor? A irmã parou um pouquinho para pensar, para, quem sabe, pedir sabedoria a Deus para não pecar. O pastor estava testando a irmã e a irmã disse: o diabo, ele é um bom adversário. Quer dizer, nem do diabo a irmã falava mal. O que é isso? Isso aí é o que é ser um cristão, cristã vitorioso e vitoriosa. Ou seja, não fala mal de ninguém nem do diabo. Não entra nesse espírito de difamar, caluniar, injuriar, falar mal. Eu sei, heresia, doutrina errada deve ser rebatida e refutada. Mas a vida da pessoa, se ela fez o mal por si mesmo se destrói. Não lembra do arcanjo Miguel? Satanás veio disputar o corpo de Moisés
A Bíblia diz que Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, mas Miguel, o arcanjo, foi uma oração: o Senhor te repreenda, Satanás! Foi assim que Miguel venceu o diabo. Orando, foi assim que a irmã respondeu. O diabo é um bom adversário. O problema hoje é que as pessoas não sabem contra quem estão lutando. E o pior, querem vencer o mal usando as armas do mal. Em Romanos 12, 21, Paulo disse: vença o mal com o bem. Ou seja, então você vai ter que lutar contra o mal, mas nunca usando as armas do mal. Não te deixes vencer pelo mal. Vence. Não existe vitória sem luta. Vence o mal com o bem. E como é isso? Como deve ser essa luta? Se você usar as armas do diabo para lutar contra o diabo, você vai ser derrotado. Usa a mentira. Usa a calúnia. Usa a injúria. Você está usando o veneno do diabo. Você vai perder. Usa a hipocrisia. Usa a falsidade. Eu preguei aqui. Colossenses 3:9, Paulo dizendo: não mintais uns aos outros. Eu disse: se você tiver um Facebook, um perfil, um canal, seja você mesmo, não use outra identidade. Porque se você usar a falsidade, a hipocrisia, você já perdeu. Não tem como Deus honrar e lhe dar a vitória. Vai vencer aquele e aquela que estiver vestida da couraça da justiça, que tiver o capacete da salvação, os pés calçados com a preparação, proclamação do Evangelho, numa mão a espada do Espírito, na outra mão o escudo da fé. Mas se você usar qualquer ferramenta do diabo, mentira, calúnia, hipocrisia, falsidade, você já perdeu. É mesmo se você desejar a morte de alguém. Se você desejar a morte, miséria na vida dos outros, se você desejar a desgraça, a doença, o fracasso na vida dos outros, você já perdeu a guerra. É mesmo se isso acontecer na vida do teu inimigo, se você cantar vitória e se alegrar com infortúnio e desgraça dos outros, também você perdeu a guerra, a batalha. É necessário saber lutar contra o diabo, sem usar as armas do diabo. Se é que você quer vencer o mal, eu não preciso fazer nada, ele por si mesmo se destrói. Mas seja verdadeiro homem, seja verdadeira mulher. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Tem boas notícias e notícias falsas, muita notícia falsa. E as pessoas se envolvem nisso, que é certo mesmo. Ninguém quer ter nada a ver com isso. Simplesmente ninguém quer ter nada a ver com isso. Olha que Deus, Jeová, o Pai Celestial, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, abençoa nesta hora, possa abençoar nesta hora todos os filhos e filhas de Deus que ouvirem esta pregação. Amém e amém.